Bom, a gente segue agora falando sobre trabalho e energia em eletrostática. É extremamente relevante o conteúdo tanto de trabalho quanto de energia para a gente poder entender energia potencial elétrica, potencial elétrico, como que é essa interação da dinâmica para cargas elétricas. Só que a gente precisa relembrar brevemente o que seria trabalho de uma força. Então imagina que a gente tem uma determinada superfície. Então tá aqui. Essa superfície eu vou ter um bloquinho que vai ser deslocado do ponto A até o ponto B. Então tá aqui o meu bloquinho. Para ele ser deslocado, eu preciso que atue sobre ele uma força. Então tá aqui representado a minha força F. Bom, de A até B, eu posso representar isso como um deslocamento, que eu vou chamar de ΔS, e o trabalho será o produto da minha força pelo deslocamento vezes o cosseno do ângulo existente entre o deslocamento e a minha força. E aí, com essa situação, a gente consegue ter situações particulares. Então, antes de tudo, o trabalho é uma maneira que você tem de transferir energia. Então, a energia pode ser transferida tanto por calor, né? Se a gente for puxar lá da física térmica, seria calor, energia que se transporta do corpo de maior temperatura para o que tem menor temperatura, mas também seria uma das formas de variação de energia, né? De transformação de energia através do trabalho. E aí, vamos analisar casos particulares. Dentre esses casos particulares, seria quando a força, primeiro caso, fosse paralela ao deslocamento. Nessa situação, a gente teria que, deixa eu só mudar a cor, tenho aqui a trajetória, vai do ponto A até o ponto B. Esse é o deslocamento. Então, daqui até aqui seria o ΔS. Tá aqui o bloquinho. E a minha força, ela seria paralela ao deslocamento. Quando a minha força é paralela ao deslocamento, o meu ângulo é um ângulo de 0 graus. E o cosseno de 0 graus vale 1. Então, eu ficaria com trabalho, força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 0 graus. Isso aqui dá 1. Trabalho igual a força vezes o deslocamento. Então, nessa situação, seria só o produto da força pelo deslocamento, uma vez que eles são paralelos. Segunda situação seria a seguinte. Eu tenho aqui, vai sair do ponto A, quero que chegue até o ponto B. Então tá aqui o meu deslocamento. Tá aqui o bloco. Só que a minha força, ela tá para cá. Nesse caso, essa força, ela não contribui para esse deslocamento. Então, o meu ângulo agora é um ângulo de 90 graus e o cosseno de 90 graus vale 0. Se eu jogar na expressão, força pelo deslocamento vezes o cosseno de 90, e o cosseno de 90 a gente já viu que vale 0, o trabalho dessa força, quando forma 90 graus, será 0. E o terceiro caso seria um caso em que, por exemplo,
eu tenho aqui a minha trajetória, vai sair do ponto A em direção ao ponto B. Aqui se encontra o deslocamento. Tá aqui o bloco, só que a minha força vai estar para cá. Quando essa força está para cá, o ângulo é um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180 vale menos 1. Então ficaria que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180 graus. Isso aqui vale menos 1, então o trabalho seria menos a força vezes o deslocamento. Então nós temos caso 1, paralela, caso 2, perpendicular, e caso 3, antiparalelo, né? Formando aí 180 graus. Mas esses 3 casos, eles se resumem nisso aqui, que seria o geralzão para o trabalho.